Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz para nós nesse sábado. Fico muito feliz de estar aqui, nessa casa que eu estudo, aprendo e evoluo junto com vocês. Bom, o tema de hoje é o tema um dos temas que eu mais gosto de estudar e praticar. Como a gente estava conversando ali, muitas vezes a gente estuda mais do que pratica na Terra. Isso tem consequências depois, vou comentar. Muitos outros nem precisam estudar muito para praticar aquilo que Jesus nos ensinou e exemplificou. Mas o ideal continua sendo, como eu já falei de outras vezes, né? As nossas duas asas, a moral e a intelectual. Quanto mais a moral fortalecer, com mais facilidade a intelectual também vai fluir, embora em boa parte dos casos a nossa asa intelectual cresce muito mais rápido, bate mais rápido e desequilibra a nossa evolução. A lei do trabalho é considerada uma das leis morais, né? Na nossa vida, e é uma lei que precisa ser muito bem esclarecida, porque muitos confundem trabalho hoje na Terra com profissão e ganhar dinheiro. Todo mundo quer ter emprego, que é diferente de trabalho, como eu vou falar. Trabalho é uma visão, no caso do Espiritismo em particular, muito mais ampla do que uma ocupação, um emprego, uma renda no final do mês. Em geral, os trabalhos mais nobres que a gente consegue desenvolver são aqueles que no final a gente não ganha materialmente nada, ou quase nada. Mas, em termos espirituais, a gente ganha muito. Em particular, um que eu notei há alguns anos que era necessário, que era o trabalho de passe, e aí ao longo dos anos eu venho intensificando isso, porque já existe nas casas espíritas o passe, todas, mas muitas pessoas estão adoecendo fisicamente e não conseguem mais vir às casas espíritas. Às vezes doenças da alma, às vezes doenças do corpo. E o passe é um dos trabalhos que eu acho que merece mais dedicação nossa, porque é uma transmissão de energia e de amor, quando feita com muita responsabilidade. E no final das contas, algumas pessoas perguntam: mas o que vocês ganham dando passe por aí? Amizade, conforto. Você começa a dar valor às pequenas coisas que Jesus dava e que são as essenciais. Você começa a aprender como que o nosso corpo perece com o tempo. Uns chegam aos 80 anos com uma saúde mental muito grande, fisicamente debilitados, outros o contrário. Mas é uma experiência onde você presencia o passar do tempo na vida das pessoas e começa a valorizar mais o nosso tempo, porque em termos quantitativos a gente perde boa parte do nosso tempo na Terra com coisas que não conduzem nem produzem a nossa evolução. Basta ver, as redes sociais são uma grande invenção humana, mas boa parte da humanidade fica 8, 10 horas em redes sociais. E aí quando você convida para fazer 50 minutos de passe, a pessoa não tem tempo, realmente ela não tem tempo, porque ela conduziu todo o tempo dela para o lazer ou para uma função que não edifica tanto o espírito, né? Há algumas questões, eu vou abordar por partes hoje, para depois quem for estudar mais o tema, poder aprofundar nesse tema, poder espalhar essa semente com outros irmãos, né? Em particular, o Livro dos Espíritos, ele trabalha boa parte desse tema relativo ao trabalho, né? E há uma questão, a questão 80, sobre a criação dos espíritos, e em particular um questionamento que Kardec fez se Deus trabalhava, né? Deus trabalha, né? Uma inteligência suprema que nos criou, para que ele trabalhe? E a resposta é incisiva: sim, né? Uma inteligência superior nunca ficaria no ócio, né? Está o tempo todo trabalhando, o tempo todo nos intuindo equipes, criando motivações, né?
porquê da gente estar aqui hoje é um grande trabalho de Deus, né? Eu saí lá do São Mateus e vim vendo as opções que os humanos, né, os encarnados, têm feito na Terra. Alguns vão para igrejas evangélicas, outros vão para casas espíritas, outros vão para festas de aniversário, outros vão para bares, outros vão... Cada um faz as suas escolhas, né? E aí, em particular, a nossa, por que a gente escolheu hoje, diante de tantas opções, né? Apesar de Juiz de Fora parecer que não tem tantas, tem muitas opções. Por que a gente escolhe logo a casa espírita ou um outro templo para refletir, para orar, né? Um dos resultados é porque enquanto a gente está aqui, nós estamos trabalhando, né? A nossa paciência, o nosso espírito em si, né? Acalmando frente à velocidade que o mundo vive hoje. Tudo é rápido, né? Tudo acontece rápido, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, tudo é líquido, né? Não tem mais forma, mas dentro desse caos, né? Dessas mudanças rápidas, eu escolho um local que me dá paz de espírito, onde eu possa trabalhar, onde eu possa receber energias boas, pensamentos bons, orar por aqueles, né, que estão por aí adoentados e não sabem, os cegos espirituais, que nós já fomos isso, e a gente sabe muitas consequências da cegueira espiritual, é a falta de trabalho, não tem. Na questão, e tem um questionamento, e Jesus, né, ainda trabalha? Essa é uma questão importante. Jesus, depois de tudo que fez há 2000 anos, será que ainda tem necessidade de trabalhar? Porque há uma diferença na Terra, depois de 35 anos pelas leis, né? Apesar das mudanças que vão em volta, em geral, depois de 30, 35 anos, a gente para de trabalhar no nosso emprego, na nossa função, naquilo que a gente estudou, né? Se aperfeiçoou durante 3 décadas e meia em geral, aí você tem direito de se aposentar, aí vai fazer outras coisas, né? Você continua ali no seu recebimento e tal, e aí você parte para outra. É um pouco diferente essa visão de trabalho. O trabalho, na visão espírita, é aquele que você faz encarnado, desencarnado, acordado, dormindo, né? Nosso corpo está lá quando a gente está muito bem orientado, disciplinado, segue tudo que estuda no Pentateuco. A gente deita e está lá os 13 livros do André Luiz para provar. Muitos se deitam, o corpo para de trabalhar, né? Mas o espírito que habita aquele corpo, ele vai e continua trabalhando no mundo espiritual, continua se alfabetizando em grupos de estudo, em grupos de socorro, né? Tá lá, não é necessário provas, tem toda a psicografia do Chico, e Jesus continua, obviamente, como todos nós, trabalhando e nos intuindo cada vez mais, né? Na questão 676 é falado sobre o trabalho como ocupação útil. Tudo aquilo que é uma ocupação útil, que serve ao bem, é trabalho. Então, se eu tenho tempo para fazer um diálogo fraterno com o meu vizinho, com um colega de trabalho, porque nos meios onde a gente trabalha, quando os colegas descobrem que a gente é espírita, eles têm muita curiosidade, né? O espiritismo, ou o praticante do espiritismo, o seguidor da doutrina, ele gera no início muito questionamento, né? Dúvida, porque as pessoas têm uma visão do espírito um pouco exótica, né? Em geral é porque a gente é um doente espiritual, cada um com a sua particularidade, e a gente começa a trabalhar melhor a nossa fala quando estamos em grupos sociais, ouvimos mais, falamos menos, não damos entrevista todo dia, né? Porque um bom líder é aquele que fala pouco e pratica muito. No Brasil hoje a gente tem esse problema, um excesso de falação, e aí quando você vê, a prática efetiva é muito pequena, né? Perde-se muito tempo dando entrevista, falando muito, prescrevendo muito para o outro como ser um cristão, e aí não sobra tempo para praticar. E tudo aquilo que é útil, toda ação útil, né? Não precisa ser uma grande ação impactante para o mundo,
Se conseguir, ótimo, mas em geral são as pequenas ações úteis que se constituem, segundo o Livro dos Espíritos, como trabalho, né? E para muitos, trabalhar ainda é considerado uma expiação, né? Um sofrimento. Isso muito tem a ver quando a gente está muito apegado à matéria. Pessoas que reclamam de ter o emprego, né, no século XXI, praticamente um luxo no século XXI ter emprego, que existe hoje muito subemprego, onde você é remunerado de acordo com o que você trabalha. O trabalho útil é aquele que independe totalmente, não tem relação nenhuma com o ganho material. É aquele que é uma vitamina. Quanto mais eu faço, mais eu me sinto bem, mais forte eu fico, mais disposto eu fico. Nós estávamos conversando, por que alguém às 9h30 da manhã de domingo vem ao ID? Por que será, né? Porque a gente sabe como é que é sofrer. A gente já sofreu muito, porque não tinha oportunidades para a gente se trabalhar com o outro, né? Numa causa útil, numa causa edificante. E aí muitos amanhã vão estar por aqui trabalhando, né? E qual é o soldo final? Amizade, amor, afeto, né? Tudo que Jesus cultivava há 2000 anos e continua fazendo. O trabalho, na visão espírita, também serve para aperfeiçoamento moral, né? E aí eu posso desenvolver vários tipos de trabalho no meu emprego, né? Com exemplo, né? Não adianta falar para as pessoas, você tem que ser mais paciente, isso não funciona. O ser humano, em geral, ele tende, isso já está provado por aí, pesquisa sociológica, antropológica. Em geral, quando chamam a nossa atenção, a gente fala assim, não, mas eu não estou errado não, mesmo estando, é uma forma de autodefesa. Então, a prescrição não é uma boa. Em geral, a gente tem que dar o exemplo, ao invés de pedir que o outro mude. Então, se a pessoa vê que você recebe críticas, ninguém gosta em geral de ser criticado, mas quando é uma orientação, que muitos chamam de crítica, e a gente aceita calado e fala, não, realmente eu preciso melhorar, isso é um exemplo. O outro vê e fala, olha, ele não, quando é provocado, não dá uma resposta assim ou assado. Essa é uma forma de você trabalhar também nos ambientes que a gente tem emprego, nos grupos de estudo, né? Você mostra que você está agindo de uma forma útil, educada, né? É alfabetizado espiritualmente, e isso contagia o grupo, né? Então é uma forma de aperfeiçoamento moral também, como é um exemplo de inteligência, segundo o Livro dos Espíritos, né? Tudo que eu faço e gera um impacto útil é porque eu estou usando bem a minha inteligência. Eu posso usar a minha inteligência de uma forma equivocada, né? Mas se eu estou praticando ações úteis, eu estou trabalhando, logo eu estou exercitando bem a minha inteligência, que é um presente, né? Todos somos inteligentes, cada um no seu ritmo, cada um no seu estilo, cada um sua criatividade, né? Agora, a inteligência espiritual é a nossa capacidade de retribuir tudo de bom que Deus nos deu, e isso pode se constituir na forma de um trabalho, né? Na questão 559, o Kardec faz uma pergunta que eu traduzi em quem deve trabalhar, né? Quem que deve trabalhar? Todos nós, né? É diferente daquela definição de trabalho materialista, onde a criança não deve trabalhar de fato, né? A criança deve brincar, ela deve ter lazer, e há uma inversão hoje no mundo pós-moderno, onde as crianças estão começando a trabalhar, não de forma remunerada, mas trabalhos exaustivos, escolares, por exemplo. E eu noto isso quando eu era aluno de escola, eu tinha 180 dias de aula por ano, e na minha visão a gente aprendia muito mais do que atualmente. Hoje nós temos 200,
É extremamente exausto o sistema educacional, uma quantidade imensa de coisas que nos dá trabalho para aprender e que depois a gente mal sabe ler um rótulo de embalagem, depois que cresce um pouquinho mais, né? As crianças devem brincar, tem um aspecto lúdico, elas não devem ter agenda de popstar, né? Escola, natação, né? E a religião. Muitas vezes eu pergunto: seu filho faz o que o dia inteiro? Não, ele é super ocupado. E a religião? Ah, pois é. Em média, até os 7, 8, 9, 10 anos é o aprimoramento moral do espírito. A família trabalha em prol do aprimoramento moral daquele que está ali, é responsável pelo seu aprimoramento moral. E muitas vezes a gente desperdiça esses momentos. Mas quem deve trabalhar? Todos aqueles que estão encarnados, porque os desencarnados não param. Quem viu o André Luiz chegando lá no nosso lar, né, depois de 8 anos frequentando ali o umbral de forma muito penosa, fato que, se a gente trabalhar direitinho nessa encarnação, nós não precisamos passar nem 8 segundos no umbral. E se passarmos 8 anos é trabalhando de forma útil, para quê? Resgate de quem está lá, de nossos irmãos, e não para dar trabalho para os outros lá no umbral. Mas ele ficou lá 8 anos. Quando ele chegou a nosso lar, intuitivamente foi sentindo vontade de quê? Ter uma atividade útil, porque ele tinha uma inteligência muito grande. Médico na Terra, apesar das falhas morais que ele teve, né, que muitos têm, muitos já tiveram, e nós já tivemos, ele tinha uma inteligência muito grande para desenvolver a medicina, que é uma das áreas complexas, né, de salvar a vida do próximo, ou pelo menos tentar. E quando ele chegou lá, ele queria trabalhar. Inicialmente queria um trabalho nobre, né, como que ele tinha na Terra, mas não tinha merecimento. Ele precisava de começar por baixo, entre aspas, né, porque nenhum trabalho nunca é desperdiçado, mas ele precisava de cabine de vassoura e varrer lá o hospital, lá a área lá que era atendida os pacientes. Ao mesmo tempo, quando ele vai pedir, né, para o Clarencio: olha, eu quero isso, quero aquilo, é feita uma entrevista e a senhora que estava do lado teve chance de falar. E o que ela falou? Eu quero ver minha família, porque eu estou angustiado. E o ministro pergunta: quantas horas de trabalho a senhora tem? E ela já estava há anos em nosso lar, e ela tinha trabalhado muito pouco. De certa forma eu fiquei mais tranquilo, porque eu falei: ó, nós tentamos trabalhar bastante, então quando a gente chegar em nosso lar, nós não vamos passar essa vergonha, ou em qualquer outra colônia espiritual. Quando for perguntar para ele quantas horas você tem, milhares, né? A gente vai falar: milhares. Eu cheguei aqui, já fui pegando a vassoura para varrer o chão, que é uma atitude simples, mas quem que vai varrer o chão, né? Tem que ter esse também. Então quem que deve trabalhar? Todo mundo, na medida das nossas forças, é enfatizado lá. Também não adianta sair hoje e querer salvar o mundo, não. Se no nosso núcleo familiar a paz se restabelecer, porque ela foi perdida em alguns núcleos familiares nos últimos 2, 3 anos, né? Muita tensão, muita verdade polarizada, um acha que está certo, outro tem certeza, né? Se a gente se trabalhar ali dentro do nosso núcleo familiar, já é um grande ganho para a humanidade, né? Voltar a falar com aqueles que a gente já não falava há algum tempo, né? E teve uma oportunidade, o Natal é uma época onde os corações estão mais aquecidos, as pessoas tendem a voltar a se falar, a se perdoar, a perdoar o outro, né? Então, dentro das nossas medidas, eu tenho que trabalhar. E qual que é a nossa medida? A gente sabe o que a gente aguenta, até onde vai a nossa força, a gente sabe. Só que às vezes a gente não está olhando para as oportunidades com clareza. Convites surgem o dia inteiro. Se não surgiu, vou enfatizar aqui: daqui a algum tempo começam os trabalhos aí, os grupos de mediunidade, estudo da mediunidade, para aqueles que estão começando, né, a se sentir
médium na prática, né? Eu sempre tentei, gente, ser médium nessa encarnação. Eu concentrava, falava, punha um lápis na minha mão, eu desenhava casinha, desenhava coraçãozinho, nunca veio uma mensagem, nem uma mensagem do tipo, para de tentar. Não, nessa você vai ter que carregar a pedra, filho. Você vai ter que fazer campanha do que debaixo do sol, debaixo da chuva. Não adianta não, que não tem nem 1% de Chico Xavier no ser. A não ser de tentativa de amar melhor, de perdoar. Agora de psicografar não veio nada. As pessoas chegam para mim, você é espírita, você está ouvindo alguma coisa? Um monte de barulho. Não, mas alguém falando, nada. Nem meu nome eu ouço falar na rua. Porque tem gente que anda na rua e fala, pô, eu ouvi alguém gritar meu nome. Provavelmente é um desencarnado, nem isso eu ouço. Vê muito menos. Todos os vultos que eu vejo estão, eu chego a perto, não, está encarnado. Não tem jeito. A minha mediunidade nessa vida veio de stand-by. Fiz vários cursos, não adiantou nada. Tem às vezes até aquela premonição do tipo, amanhã vai chover, mas em Juiz de Fora é fácil prever isso. Daqui a 5 minutos vai chover. Isso não é mediunidade, isso é uma coisa, essa capacidade óbvia de prever o óbvio. Então, esse trabalho para mim na mesa mediúnica, quando eu participo, é meramente sustentação na prece, boas vibrações, né? Orientar o irmão ali, tentando, mas em termos de receber nada, não vem nada. Logo, qual que é o recado? Vai trabalhar em outras funções, porque tem vários grupos de estudo. Às vezes ficar ali na porta distribuindo uma mensagem para quem vai chegando, ou dando as boas-vindas, isso é um trabalho muito importante de acolhimento, né? A pessoa está chegando pela primeira vez, e muitas vezes acham que isso não é nobre. Eu sempre falava, fica lá na porta, recebeu, ótimo. O que mais que eu vou fazer? Põe um sorriso no rosto, porque as pessoas gostam de ser recebidas com um sorriso, não é com cara feia, burrado, né? E é isso, as oportunidades sempre vai pintando os grupos de estudo, que na verdade são oportunidades para a gente trabalhar, né? Trabalhar mentalmente, alguns espiritualmente ali, começando a prática mediúnica. O passe também é um trabalho muito importante, estudar para praticar, né? Aí basta ter um certo condicionamento, né? Tem que ter algumas coisas que a gente tem que deixar de fazer, tem que deixar de ceder algumas tentações para o trabalho realmente ser doação de amor e de energia boa, senão fica uma coisa meramente burocrática, né? Quais as consequências de não trabalhar? Então todas essas perguntas aqui estão lá no capítulo 3 da Lei do Trabalho. Quais as consequências de não trabalhar? E aí a resposta dos espíritos é muito dura, né? Para alguns leigos falam assim, por que eles pegaram pesado, né? Porque eles falam, olha, aqueles que não trabalham ou desperdiçam oportunidades de trabalho no bem, vivem uma infância espiritual, né? São eternas crianças, né? E aí você vê vários pela vida, né? Que o corpo vai envelhecendo e vai perdendo as oportunidades de trabalho. E ao mesmo tempo, hoje você vê jovens, espíritos velhos em corpos jovens, muito engajados no trabalho de evangelização, de espalhar boas sementes, né? Há um exemplo aí muito polêmico, mas que eu gosto muito, da Greta, né? Uma menina, ela ainda está naquela fase pós-infância, início, né? Até adolescente, né? Que vem fazendo uma revolução aí mundial com o seu discurso sobre ecologia. E aí vem críticas, né? Mas é um exemplo de espírito que está com uma força muito grande, porque já com a pouca idade já tem noção de que a saúde do nosso planeta não anda bem, e muitos discutem, né, se a gente está vivendo uma fase ou não de alta poluição. Basta vir em Juiz de Fora, chuva de meia hora entope tudo, e não é só porque não tem boca de lobo, porque há um desequilíbrio muito grande ambiental em movimento da nossa casa. E aí você vê uma jovem que sai lá da sua casa, podia estar lá no seu parquinho de diversão, e vai defender um ideal, né? Se ela está 100% certa ou não está é outra questão. A questão é que ela está trabalhando
e dando exemplo para muitos que estudaram e ainda não se motivaram a defender o planeta que vive, né? Então, quem não trabalha vive na infância espiritual, e a gente vê muito isso, né? Eu trabalho quando? Não, de 8 a meio-dia, aí depois de 2 a 5. Isso não é trabalho, é emprego. É importante que dentro desse emprego você trabalhe o quê? As leis morais que Jesus exemplificou entre nós. Isso é importante. Agora, vai chegar uma hora que você não vai ter mais emprego, você vai parar de ter emprego, você vai aposentar, e aí? Acabou a vida? Não, até porque muitos aos 55 anos vão se aposentar, vai faltar só 45 anos em média para desencarnar. Se não houver nenhum excesso, a tendência é muitos chegarem aos 100 anos. O que você vai fazer dos 55 até os 100? Emprego você já não precisa mais vivenciar essa fase. Aí que vai começar a trabalhar de forma útil, igual é dito nesse capítulo. Não, a gente pode começar cada vez mais cedo e incentivar os jovens cada vez mais cedo a trabalharem também de uma forma útil, né? Tem um exemplo muito bom que meu avô dava. Ele tinha uma história que ele contava para mim. Ele era espírita de nascença, né? Eu não. Ele diz que ele leu num livro um dia a história do Quintino Vilas Boas, que era narrado em um dos livros do Humberto X. O Chico também sempre contava essa história. O Quintino, quando ele desencarnou, né, ele teve várias oportunidades na Terra de trabalho, de aperfeiçoamento. Ele era muito convidado, né, ele tinha bons amigos. Ele não era amigo de si próprio, mas ele tinha um núcleo de amigos muito grande. Ele desperdiçou muitas oportunidades, fez o mínimo do mínimo do mínimo. Quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, ele pediu oportunidade de trabalho. E aí os irmãos que estavam lá falaram assim: olha, você vai precisar reencarnar várias vezes, porque a aparência das suas mãos é de ferrugem. Você nunca trabalhou a não ser por certos motivos, né? Ele tinha que ter um motivo: ganhar dinheiro, ter patrimônio, que é uma forma de trabalho, mas não é a forma única, né? Como muitos pensam. E a aparência das mãos dele, quem olhava no espiritual, era de ferrugem, porque o parafuso que não tem função, ele é deixado ao léu no tempo. Quando você volta, como é que ele está? Enferrujado. Ele não trabalha para sustentar uma estrutura, ele fica ali no ósseo, ele enferruja. É igual a gente: quanto menos a gente trabalha de forma útil, mais a gente adoece. Pode não ser espiritualmente, pode não ser fisicamente, mas espiritualmente a gente adoece muito. Grandes problemas hoje da psicanálise, da psicologia moderna, atentam para a falta de oportunidades de trabalho útil, né? O alto amor é uma forma de trabalhar o espírito, e muita gente não pratica a meditação. Então são formas às vezes desprezadas. Esse negócio de meditação para mim não foi, isso é coisa de oriental. Não, isso é coisa do espírito. A gente precisa de pelo menos alguns minutos ao dia sozinho com Deus, porque Deus está o tempo todo com a gente, mas muitas vezes a gente não percebe, e a gente precisa daqueles momentos. E lá em casa tem a regra, tem eu e o Didivaldo, meu gato. Ele tem os momentos dele com Deus. Não adianta eu ir lá incomodar ele. Ele sobe no armário que é alto e fica ele e Deus lá sozinho. Um gato precisa de ter um momento ou vários momentos sozinho. Nós também precisamos. Para quê? Para nos autotrabalharmos, né? Para a gente fazer aquela reflexão do Santo Agostinho: como foi meu dia hoje, né? Naqueles minutos finais ali do dia, né? Eu já me impus, como eu sou um espírito atrasado, eu preciso de 3 momentos: às 10 horas, às 16 horas e depois dali 22 horas. Eu preciso parar e ficar falando: como é que está meu dia hoje? Eu fiz coisas úteis? Eu falei coisas úteis? Eu fui ingrato, né? Eu blasfemei? Eu estou seguindo aquilo que eu estudo no Espiritismo? Eu estou seguindo os exemplos dos meus irmãos lá do ID, das minhas irmãs, né? Porque aqui a gente tem grandes referências morais.
alguns muito jovens, outros da meia idade, outros já lá, né? Oitentão, noventão, e aí você vê o exemplo e fala assim, mas é assim que eu quero ser, ué. Se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Não é isso? Então, não vamos deixar o nosso espírito enferrujar, né? Porque é constrangedor você desencarnar, e aí chega lá no mundo espiritual, faz aquela pergunta, como é que foi a sua última encarnação? E aí a gente fica olhando para baixo, né? Que a gente não tem nem coragem para olhar na linha do olho do outro lá. E aí a gente fala, não, eu acumulei muito patrimônio, eu ganhei muito dinheiro, eu tive títulos, né? Eu era muito respeitado lá no meu trabalho. Tá bom, qual foi a sua contribuição moral para o mundo? Sem ser ganhar dinheiro, sem ser ter bem, sem ser comprar coisas, sem ser consumir pessoas, né? Porque nesse mundo pós-moderno acontece isso, a gente ama coisas e usa as pessoas, é uma contradição. Muitos eu ouço direto, não, eu amo esse celular, eu não sei como que eu viveria sem. Um aparelho foi criado há pouco mais de 15 anos, no entanto, esquece daquele que está do lado, né? Eu amo o celular, mas tem que suportar essa esposa, esse filho. Quer dizer, nós não estamos trabalhando direito o nosso espírito e ele vai enferrujando. Questão 678. Nos mundos espirituais mais evoluídos, os homens necessitam de trabalhar mais do que nunca. Em todos os níveis de evolução, o trabalho é a mola que vai nos alçar ao avanço moral. Todos. Aqueles espíritos, o que vai mudar é a natureza do trabalho, a essência. Espíritos muito avançados não precisam nem se alimentar, nem de água. O exemplo está lá em nosso lar. Eles praticamente tinham lá a sopinha lá, quando eles tomavam lá, já estava alimentado. É muito parecido. Quanto mais evoluímos, o que vai mudar são as essências do trabalho, as abordagens. Nós, nesse mundo de transição, a gente precisa ainda desse tipo de trabalho. Fazer caridade, isso para todos os níveis, mas a gente precisa mais do que nunca. Fazer campanhas, bater perna mesmo, pedir para ajudar o nosso próximo, né? Então, o que muda é só a natureza do trabalho, independente se a evolução do espírito está alta ou mediana, né? Trabalhar nessa questão é dito, tornar-se e fazer-se útil, é estar sempre disponível para o próximo, né? Nem sempre a gente consegue ainda a agenda aberta, mas tem gente que tem uma agenda extremamente fechada, escravizante, nunca consegue ter tempo para si, e depois de vários anos, né, a gente começa numa onda de emprego, de trabalhar cada vez mais, né, aquele trabalho material, até que um dia você tem um probleminha de saúde, aí o médico vira para você e fala assim, quantas horas de exercício físico o senhor faz por semana? Aí você nem responde, né? O médico parece que lê a nossa mente. Pois é. Quantas horas de oração, né? De prece, de alfabetização espiritual, quantos momentos você tem para você, né? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa, mas no somatório aquilo ali não tem peso moral nenhum, avanço moral nenhum, evolução nenhuma. Está um autômato, né? Aquele robozinho fica fazendo tarefas e no final do dia não sente nem o gosto da comida, né? Então, quantos momentos eu tenho dedicado para o meu aprimoramento e para ajudar o próximo, né? Porque a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu refaço a minha agenda, né? Muitos pop stars, né, estão por aí sofrendo de depressão. Por quê? É uma agenda de ilusões e não consegue mais nem se autoajudar, quanto mais ajudar o outro, para trabalhar para o outro, não consegue. E muitos confundem atividades profissionais com trabalho no bem. Dá para fazer uma coisa dentro da outra, mas em geral as pessoas não estão conseguindo. E aí vem o exemplo que meu avô dava também, né? Sobre as enxadas. Meu avô gostava muito de metáfora, e ele usava uma metáfora da enxada. Ele sempre falava para os netos, né? E eu era o mais velho, ele falava, ó, cuidado para você não se tornar um enxada inútil.
Aí eu falo, por quê? Porque você estuda muito. Quem estuda muito geralmente só fica ali, ó, na teorização. Teórico, sabe definir tudo, sabe falar de tudo, mas na prática não sabe colocar uma lâmpada, né? Não sabe fritar um ovo. E ele falava, olha, você não pode, falava para os outros também, mas eu era o mais velho, era o primeiro que tinha que escutar. Você não pode se tornar uma enxada enferrujada, obsoleta. Pelo contrário, tem que se tornar uma enxada calejada, lascadinha. Sabe aquela enxada que você pega que está cheia de lasquinho? Aquilo é a enxada que trabalha todo dia, ela vai tomando uma forma diferente da qual ela foi produzida. E a gente tem que ter uma enxada que trabalha os solos, o nosso e os outros. Enxada útil é aquela que trabalha de forma útil, no bem, é aquela que produz, né, de forma útil. E aí fica a reflexão, que tipo de enxada eu tenho sido, né, ao longo da minha vida? Eu sou aquela enxada que está novinha de fábrica, ainda dá tempo de mudar esse quadro, que vocês em geral aqui ainda vão ter mais pelo menos 40, 50, alguns ali atrás 60, viu? 70 anos de vida. Então em 70, 80 anos dá para virar uma enxadinha muito boa. O Chico Xavier foi uma enxada muito boa, saiu lascadinho do mundo quando ele desencarnou. Ele estava todo lascadinho fisicamente, né? Catarata para quanto é lá, dor no corpo, mas era uma enxada muito útil, que trabalhava durante as madrugadas, né? Por quê? Porque de dia o Chico tinha emprego, ele era funcionário público, como o Divaldo também, né? Eles tinham emprego, eles tinham que trabalhar com o autossustento. A gente ainda não está num mundo que você possa abrir mão dessa parte, né? E trabalhar no emprego é muito importante, você ter horário para entrar, horário para sair, tem normas, tem reuniões, tem que conviver com os diferentes, tem que conviver com... Muitos dizem que é obsessores, mas muitas vezes nós é que somos obsessores deles, né? Ou somos auto-obsessores, enfim. O Chico, o Divaldo e outros por aí, né? Tem um emprego de dia e o horário que sobra ali de madrugada às noites senta para ser uma enxada útil. E como o Chico tinha um potencial muito grande mediúnico, ele tinha que ser a enxada da mediunidade. Para quê? Para fazer o canal, né? Para trazer todos os conhecimentos do mundo espiritual para atualizar a gente aqui enquanto a gente está encarnado. Que tipo de enxada eu ando sendo, né? Fica aí para reflexão. Eu fico muito preocupado da minha ficar muito conservadinho. Quando eu começo a acomodar, eu já começo a caçar serviço útil, né? E aí tem bons exemplos de enxada também. O Chico é uma que eu gosto, né? Tem o Divaldo que está aí ainda, né? Uma enxada que está aí, enxada baiana, né? A outra era mineira, né? Aí tem uma enxada baiana e tem uma enxada mineira que eu gosto, eu falo em todas as palestras, porque é um exemplo para mim. Esse, se falasse assim, fala aí alguém que é exemplar, que você gosta muito, é aquele que todo dia eu lembro dele, é o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi uma enxada que não tinha o cabo, ou seja, o corpo. Ele era aleijado depois de 18 anos, ele teve grave doença degenerativa, ficou praticamente cego, praticamente surdo, ou seja, era como se fosse só aquela parte metálica da enxada, não tinha o cabo, e trabalhou dos 18 aos 50 anos deitado numa cama, né, numa cama lá, toda torta lá, e ele era uma enxada que sentia dores todos os dias, ele ganhou o pacote prêmio da dor física. E como que ele deu a resposta? Foi uma enxada que trabalhou em prol do próximo. Tem um livrinho dele ali na biblioteca e lá na livraria aqui. Outro dia eu vi na livraria espírita lá no centro, Jerônimo Mendonça para crianças, é uma história em quadrinho, né? O Gigante Deitado, que era o apelido dele, né? E era uma enxada mineira lá de Tuiutaba. E o Jerônimo, quando desencarnou, segundo narram, foi Maria que o recebeu. E ele chegou caminhando, só o corpo que era deficiente. Muitos dizem que o espírito, se não foi Maria, foi um espírito do quilate de Maria que recebeu, porque ele em 32 anos foi uma super enxada e nem precisou do cabo para desenvolver todo o serviço, né? Agora, tem um outro exemplo que eu gosto também, esse não é brasileiro, ele é da Croácia, Iugoslavo e tal, que é o Nik Vujicic.
Eu conheci ele há alguns anos atrás, vendo vídeo no YouTube, me falaram assim: olha, você está falando de inchada aí? Tem um rapazinho aí que ele é desse tamanhozinho assim, ele é desse tamanho, ele deve ter uns 70 centímetros de altura. Ele nasceu com os pés todos deficientes, os bracinhos, só tem cotoquinho, e ele é surfista. Ele faz palestra motivacional para quem tenta suicídio, para quem tem depressão. Ele há pouco tempo casou, e a esposa dele é uma linda mulher, como todas o são, mas você olha e fala assim: gente, como que esse rapaz conquistou essa moça? Com inteligência espiritual. Se fosse pelo físico dele, se fosse só o exterior, ia ficar um pouco mais difícil, mas ele tem, no sentido bom da palavra, um bom papo, né? Uma boa lábia, e principalmente exemplo. Não precisou nem dos pés nem dos braços, mas tem uma inteligência muito avançada, né? Uma inteligência espiritual muito avançada, e tudo que sai da boca dele é coisa boa, é incentivo. Então ele trabalha usando aquilo que ele tem mais precioso, a inteligência espiritual e o dom de falar em público. E ele lota estádios pelo mundo. Se você não lembrar do nome dele, é Nick, um nome impronunciável, só você digitar lá: palestrante mundial que não tem braço nem perna e comove multidões. É esse menino aí, esse rapaz, né? Ele está ali com seus 30 e poucos anos, é uma super inchada. E depois que eu conheci, eu falei assim: gente, é pecado mesmo ter preguiça. Porque ele deu uma entrevista, uma das palestras dele, ele falando sobre a preguiça. E aí a gente fica com vergonha, né, do tanto de tempo que a gente desperdiça com braços, pernas, tudo aí. E aí vem um espírito, ele não foi castigado, é o contrário, a forma dele evoluir aquela é propícia, é educativa para ele, porque a inteligência espiritual e a voz só que ele precisa, como Jerônimo Mendonça não precisava do corpo, ou seja, o cabo era opcional naquela encarnação. Então fica aí. Agora, tem os maus exemplos, né? A gente sempre precisa citar os bons lados e aqueles que precisam de prece. E aí lá o irmão X cita os dois exemplos que eu gosto, né? Do Ciro Tavares, no livro A Reportagem do Além Túmulo, tem lá o Ciro Tavares, que é um grande anti-exemplo, né? É aquele espírito que precisa de muita prece. Por quê? Ele nasceu numa família de boa renda, né? No início do século XX, segundo narra lá o irmão X, estudou em bons colégios, que não era fácil no início do século XX, era para poucos a educação, né? E ele tinha uma inteligência para aprender coisas muito rápidas. Só que ele era o famoso malandro, sabe aquele espírito malandrinho que gosta de jeitinho, né, brasileiro ali no mau sentido. Ele gostava de dar golpes, né, gostava de levar vantagem, meio com o que ficou marcado no Brasil, infelizmente, com a lei do Gerson, né? Você tem que levar vantagem em tudo. Esse era o Ciro. E aí ele foi trabalhar, ele tinha bons amigos, bons parentes. E depois que ele terminou lá os cursos escolares lá, fez uma faculdadezinha, e aí ele ganhou um emprego público, né, que na época não tinha concurso, era o famoso quem indica, né? Então ele foi indicado, porque ele era uma pessoa que tinha uma inteligência muito boa, mas moralmente completamente falido naquela encarnação. E para onde ele ia na repartição, ele foi trabalhar numa repartição pública. Ele não trabalhava, mas ele dava muito trabalho para os chefes. Ele chegava atrasado, ele assinava o ponto, ele fingia que estava passando mal, né? E aí ia para os bailes, ia para a vida, né? Ele cantava, as pessoas que trabalhavam com ele, né? O famoso assédio, infelizmente. Ele era muito gazeteiro, contador de piada lá na hora do trabalho. Ele desviava a atenção das pessoas, incomodava. E ele era inteligente, ele ganhou uma inteligência, mas ele não usava de forma útil. Quer dizer, dentro do emprego dele, ele não trabalhava de forma útil, né? E aí, num dado momento, ele pega um chefe muito rigoroso e manda ele para o Nordeste. E aí fala: bom, agora ele vai dar um jeito. Chega lá, ele apronta também. E aí ele é transferido para o Sul, apronta também. Para onde ele ia aprontava. Aí ele volta para o
Rio de Janeiro, onde era o emprego dele inicial. E o chefe fala: olha, você não tem jeito não, fica por aí, né? Resolveu não mexer mais com o Ciro. Ele custou a desencarnar, é aquele que vai ficando, apesar de não estar batendo meta nenhuma, ele vai ficando, aos 80 e poucos anos ele desencarna, e quando chega no mundo espiritual ele toma um susto. Primeiro porque ele não entende que ele tinha desencarnado, né? É um cego espiritual, ele não entendia, ele faz questionamentos infantis, mas por que logo comigo, mas por que eu tive que vir para essa situação, enfim. E aí ele pede uma oportunidade de trabalho. Ele fala: olha, eu quero voltar. Ele fica muito envergonhado, muito constrangido, e ele pede para voltar. Só que aí o mundo espiritual é diferente, lá as regras são claras. Aqui ainda tem um advogado que fala A, o outro que contesta B, né? Ainda tem juízes que divergem. Lá não, os juízes são soberanamente seguindo a lei de Deus. E eles dizem: olha, você vai até voltar, mas as condições de trabalho que vão ser oferecidas para você dessa vez vão ser desafiadoras. Vai voltar com limitações de saúde, limitações físicas. Por quê? Com o corpo perfeito, você o danificou na esbórnia, né? Nos bailes, nas festas. Ganhou um cérebro com inteligência muito boa, desperdiçou, né? Banalizou a inteligência. Então agora você volta, esse é um caráter pedagógico. Agora você volta, você tem muita experiência, né? Você tem uma vida só, mas teve múltiplas vivências. Agora você volta e exercita a sua inteligência com limitações físicas. Muitas vezes isso é uma escolha do espírito, outras é uma necessidade, não imposição, como muitos dizem. É uma necessidade. Para quê? Para que a enxada trabalhe direito, né? Você tem às vezes que colocar certos formatos na enxada para que ela possa voltar e trabalhar de formas diferentes da anterior, porque a anterior não funcionou. E também tem um exemplo que eu gosto muito, que é da Dolores Salles. A Dolores Salles também é descrita pelo irmão X como um potencial espírito a desenvolver uma grande mediunidade enquanto esteve encarnada. E ela era de família espírita. Os pais levavam na escolinha de evangelização, os pais davam paz, davam água fluídica, bons exemplos morais, mas ela sempre foi rebelde. E espíritos rebeldes precisam de mais atenção paterna. Por quê? Porque eles são espíritos muito inteligentes e desafiadores. É aquela enxada que moralmente precisa de estar sempre se afiando direitinho a enxada, sempre limando ela nos pontos certos, para que moralmente ela fique útil. E a Dolores sempre, desde cedo, manifestava um incômodo no braço, uma vontade de rabiscar palavras, e os pais perceberam. Fez o curso de mediunidade, mas ela mais faltava a aula do que ia. Era um espírito muito reticente. Ela não queria se comprometer com a mediunidade. Por quê? Será? Porque é um trabalho árduo. Tem que se abrir mão de várias coisas. Não dá para ser um médium como Chico Xavier, pegando um bom exemplo, ou o Divaldo, tendo uma vida social intensa. Não dá. Os próprios Emmanuel falou para o Chico: olha, daqui para frente, olha que a meta eram 50 livros só. O Chico psicografou quase 500. Daqui para frente vão vir muitos desafios, problemas físicos, imprensa, né? A mídia vai te censurar, muita inveja, a igreja, o cerco vai fechar muito rápido. Você vai ter que ter muita disciplina. Ele foi avisado. Só que esse recado que é dado para o Chico é dado para nós, só que a gente não ouve. A gente acha: não, isso é para o Chico. O Chico tem que ter disciplina. Eu sou um espírito errante, ainda não preciso não. Precisamos sim. E a Dolores estava sempre fugindo dos convites, porque os pais perceberam, os irmãos da casa espírita perceberam que ela tinha grande potencial mediúnico, mas ela queria viver a vida dela, não fazendo coisas erradas, não, pelo contrário, ela nem fazia nada de errado, não praticava maldades, nem micro maldades, nada disso, mas ela era preguiçosa.
ela falava assim: a mediunidade é para certas pessoas, não é para mim. E é aquilo, o convite fica batendo na sua porta. Hoje é mensagem chegando no celular o tempo todo. Vem para o grupo de estudo, vem para não sei o que, vem orar, todas as religiões têm isso. Eu tenho grupos de várias religiões. O pessoal fala: ó, tal sábado vamos ter uma oração em prol de não sei o que, caiu casa em Petrópolis, vamos orar pelos irmãos, vamos arrecadar. Os convites não param de acontecer. E os nãos também não param de ser dados. Uma hora a gente vai ter que acordar. Não dá para abraçar o mundo todo, mas às vezes a solução está dentro da família, né? Eu tenho visto casos em hospitais que a gente anda visitando para dar o passe, quando você chega lá e fala: vocês ou você é o primeiro que vem visitar, a família já abandonou, porque depois que parece que entra em coma já desencarnou. Não desencarnou não. O corpo está em coma, o espírito está ali do lado. E às vezes os médiuns que vão sempre: nossa, o espírito está aqui olhando o corpo aqui, está aqui, ó, em pé aqui, está olhando aqui, só esperando para ir embora, ou para voltar, entre aspas, para o corpo e seguir a vida, sair do coma, né? E as oportunidades de trabalho estão o tempo todo aí. Se você ainda está em dúvida, mas o que será que eu sou útil? A Dolores também foi fugindo e aí o que aconteceu? Quando a mãe desencarnou, o pai desencarnou, ela ficou desesperada. Por quê? Aí ela queria praticar a mediunidade para conversar, para poder conversar e receber mensagem do pai e da mãe. Aí os amigos espirituais falaram: Dolores, a fonte secou, filha, a sua enxada enferrujou, não tem mais mediunidade para você. É como se você tivesse enchido um balde cheio de energia boa, que é a água, e jogasse todinha a água limpinha. A mediunidade ela jogou fora, ela adormeceu, secou a fonte. E aí ela ficou desesperada. E eles falaram: e agora? Agora só na próxima encarnação, se você tiver merecimento. Porque toda energia desperdiçada, seja luminosa, seja elétrica ou seja espiritual, depois fica difícil a gente ficar pedindo de novo, né? A gente é uma enxada enferrujada, para desenferrujar é um longo processo. E fica aí de exemplo, né? Esses dois casos, né? E por fim, para a gente fechar a fala, eu acho importante a gente recordar, não vou falar dela hoje, mas da parábola da figueira, né? Que tipo de figueira, já que a gente falou de enxada, podia ter falado de figueira. Que tipo de figueira eu ando sendo, né? Que frutos que eu ando produzindo com as minhas ações, com o meu trabalho útil no bem? O que eu ando falando que edifica a vida dos outros, né? O que eu ando pensando que me torna mais forte para seguir Jesus? Tudo isso são questões que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Que opções que eu faço para assistir programa, para ouvir música, para ler, né? Porque muitas pessoas falam: eu não tenho tempo de ler o livro dos Espíritos. É lógico, para de ler romance que não tem nada a ver, que não edifica, ou para de ler certos jornais, para de ver certas notícias na televisão que te deixa angustiado cada vez mais, porque isso é o mundo material, é o mundo das ilusões, vai passar. O Chico falava: a situação política no Brasil hoje está complicada, sempre esteve no mundo inteiro, porque nós é que complicamos a forma de ser. Se a gente orar, trabalhar no bem, tudo passa, tudo vai voltar para o seu eixo, né? Porque ninguém fica no poder para sempre, e o nosso exemplo moral é Jesus, e nosso Pai é Deus. Nós não precisamos temer a nada, nem ninguém, nem nenhuma situação desafiadora que vai vir em 2020. Que nós todos aqui nos sintamos motivados, gente, a trabalhar no bem, a ser útil, a seguir o slogan que eu gosto muito, que tem até no meu carro, é o único adesivo que sobrou na parte da frente, de trás tem um monte, porque os outros espíritos eu tive que tirar, porque as pessoas paravam no trânsito e falavam: você vê espírito, você ouve? Então eu tive que tirar alguns adesivos, ficou só um que todo mundo lê. Onde eu trabalho, eu chego, tem gente que eu olho, eu chego para pegar o carro, está lá a pessoa olhando assim. Eu falo: você está olhando o carro? Não, estou lendo isso aqui. Ah, olha, você é lá do Itso, ser bom é ser útil. Nossa, eu precisava de ouvir isso, precisava de ler isso. Pois é, por isso que eu pus na parte da frente do carro, porque toda vez que eu vou dirigir, ou toda vez que eu vou olhar para aquela parte, eu lembro. Mas na verdade lembro o dia inteiro: ser bom é ser útil, trabalhar é fazer coisas úteis
é servir o próximo. Para isso que a gente é inchada, para isso que a gente é calejado, e tomara que todos nós nos sintamos motivados a ser cada vez mais inchadas, úteis e calejadas enquanto encarnados, porque depois vai ter que continuar também o trabalho no bem. Muita paz e ótimas energias para todos.